Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar a nossa leitura. Vamos falar sobre Juízes 19 e 20. O levita e sua concubina, os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Juízes 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando ao lado de uma montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, deixando, foi para a casa de seu pai em Belém do Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumento iam com ele. E ela levou-o à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o sogro e seu sogro, pai da moça, deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao quarto dia pela manhã de madrugada, ele se levantou para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o seu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se e partiu, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao quinto dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração, e detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se e partiu, para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já é dia e declina-te a tarde, já vem chegando, peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai se acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a sua tenda. Porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele um par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, e passaram a noite em Gibeá. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali passarem a noite. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a esse viajante na praça da cidade, e disse-lhe o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim,
de onde eu sou. Portanto, fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para o nosso jumento, e também põe vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com o teu servo. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: Pai seja contigo. Tudo quanto te falar, fique ao meu cargo, tão somente não passe a noite na praia. Ele levou à sua casa e deu pasto ao jumento, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que um homem daquela cidade, homem que era filho de Belial, cercaram a casa, bateram na porta, falaram ao ancião: Senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conhecemos. E o homem, dono da casa, saiu e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façamos semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei para fora. Humilhai-as a ela e fazei dela o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a esse homem não faça essa loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a sua concubina e lhes tirou para fora, e a eles conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantou-se seu senhor pela manhã, e abrindo a porta da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele disse: Levanta-te, vamos-nos. Porém, ela não respondeu. Então, levantando-se, o homem a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou para todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso e considerai e, e falai. Juízes 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se juntou perante o Senhor em Mizipá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também terra de Gileade. E os principais de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400 mil homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido de Mizpá, disseram aos filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei a mim com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa à noite, intentaram, mataram-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fiz-la em pedaços e a enviei a toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois os filhos de Israel, da- daí aqui as vossas palavras e conselho. Então todo o povo se levantou
como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procedemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciar mantimentos para o povo, para que, vindo ele a Gibeão de Benjamim, lhes façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade de Gibeá e saíram para pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim da cidade 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda da pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora de Benjamim, 400.000 homens que tiraram da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre vós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantando-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acompanharam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles a pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordem a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornai-me a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. Disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro. Foram de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiraram a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naquele dia, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei nas mãos. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá.
E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelo caminho, um dos quais sobe para Betão e o outro para Gibeá, pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós, como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-lo da cidade para os caminhos. Então todo homem de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saindo do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.600 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viraram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados em emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir. Dos homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna. E virando-se Benjamim olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocara, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou e os que saíram da cidade os destruíram no meio deles. E cercaram aos de Benjamim e perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Colheram ainda dele, pelos caminhos, uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram dele 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos os homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quanto se acharam, e puseram fogo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.